capítulo 2, versículo 1 até o 3. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado ao Senhor, o meu poder na minha boca se guardou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma é como nosso Deus. Nem multipliques as palavras altíssimas, nem saiam coisas arduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. Aqui eu procurei, irmãos, e achei aqui, eu gravei bem nesse versículo aqui. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma como nosso Deus. É como assim, é que muito tempo, em vários países aí, eles adoram pedras, rochas, é assim então. E eu me lembrei de uma história que eu aprendi, que era assim, aconteceu real, é verdadeiro. Foi na escola isso, na meditação de todo dia. Era assim, era um homem que morava lá na China. Ele era um chinês e todo dia ele tinha uma rotina. Ele ia no templo lá e acendia uma vela para um deus lá, que eles adoravam umas estátuas. E todo dia ele acendendo. Um dia ele estava lá muito apurado e ele tinha que ser mais rápido que tudo, né? Então ele chegou e falou assim, que naquela vez não conhecia o Deus que a gente conhece. Ele chegou e colocou a vela e o fósforo do lado e falou assim, oh Deus, só hoje acende a vela, que hoje eu estou apurado, né? Pensando que isso ia acontecer. E daí ele voltou para casa correndo, era perto. Então daí, que demorava para acender, que era uma vela meio assim. E daí de manhã, quando ele acordou, a fumaça não estava passando na casa dele. Que geralmente quando ele acendia, passava uma fumaça assim na casa dele. E ele foi lá ver, e daí ele viu, e a vela no mesmo lugar, e o fósforo também. Daí ele falou assim, eu só pedi um dia para você fazer isso, se você não faz, eu não vou mais acreditar em Deus. E agora eu vou procurar um Deus que crie sua própria luz. E isso se passou anos depois disso, e
Não multipliques palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas ardentes da vossa boca. Então, né, irmão, eu já falo tudo que eu expliquei aqui. E eu quero pedir a Deus que nos ajude, que muitos que estão passando na prova aqui passem por essa prova. Vamos ter um exemplo deles que estavam numa prova assim. Deus deu um emprego para ele, que Deus mudou na vida dele. Meu pai, se eu for falar os exemplos que Deus já deu nessa igreja, eu ia fazer uma lista. E se Deus quiser, vai crescer mais essa lista. Eu quero que nessa noite você fale assim: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. Porque muitas vezes Deus pensa assim que você não está com vontade de servir. Você tem que falar do coração, não da boca para fora. Muitas vezes você fala assim: mas eu estou orando, estou fazendo isso, mas você está fazendo isso só para a bênção. Quando você receber a bênção, cadê igreja, cadê oração, cadê jejum? Deus quer que você aprenda a lição, porque como se diz assim, cada erro que você faz